Então, vamos falar um pouquinho do sangramento na gravidez, né? Primeira coisa, para a gente falar de sangramento, a gente tem que saber qual que é a idade gestacional dessa gestante, porque as causas e a conduta de um sangramento na gestação depende muito de que época da gestação que ela tá. Então, seja pelo método tradicional, seja por uso de aplicativos, é muito importante que calcule a idade gestacional, né? Geralmente, as gestantes, quando chegam no pronto atendimento, elas levam um cartãozinho de pré-natal, e aí é muito importante sempre pedir o cartão de pré-natal para olhar se tem alguma alteração e já calcular a idade gestacional. E aí a paciente chegou, você viu a idade gestacional, muito importante perguntar quais comorbidades que ela tem, ver qual que é a paridade dela, se ela tem algum problema de saúde, quais as medicações que ela usa, né? Tá com sangramento, é muito importante a gente aferir os sinais vitais, ter certeza que essa paciente tem uma estabilidade hemodinâmica, né? Então, paciente, é importante você ver a pressão, a frequência cardíaca. Em pacientes acima de 20 semanas, que já tem uma barriga maior, importante, enquanto está aguardando um ginecologista, uma outra avaliação, tentar manter essa paciente deitada de lado, para que o útero não fique comprimindo os grandes vasos, e aí deixa a pressão ainda, né, poder alterar mais a pressão e tal. Então, tentar deixar a paciente deitada de lado enquanto espera. E aí eu vou explicando as causas e as condutas, tá bom? Então, vamos lá. Você fez, né, uma paciente abaixo de 20 semanas ou 22 semanas, né, dependendo da referência. O que você faz? O exame físico, né, então, assim, você vai ver os sinais vitais, em primeiro lugar, e aí você vai palpar o abdômen, tentar definir aonde que tá o tamanho desse útero, né, se for muito comecinho de gravidez, você ainda não consegue encontrar o batimento cardíaco sonar. Se já tiver acima de umas 11, 12 semanas, você pode tentar procurar o batimento cardíaco fetal. É muito importante também avaliar a tipagem sanguínea, eu já vou explicar o porquê já. Um pedido de ultrassom, eu vou explicar também daqui a pouquinho. Então, o que vai definir o que está causando esse sangramento em pacientes, né, na primeira metade da gravidez, depende do ultrassom e de como está o colo. Se no exame físico você fez o especular, né, viu a quantidade de sangue, aí você vai fazer o exame de toque vaginal e o colo está fechado. Quais são as possíveis causas de sangramento vaginal na gestante abaixo de 20 semanas com o colo fechado? A primeira é a ameaça de aborto. O que é isso, né? É quando a paciente tem um sangramento que geralmente é em pequena quantidade, pode estar associado com uma cólica, mas que não representa, a princípio, nada a mais. Ela não teve um aborto, não quer dizer que ela vai evoluir para o aborto. É só uma ameaça. Como que você vai saber que é só uma ameaça? No ultrassom dessa paciente, tá tudo bem na gravidez. Ainda tem um embriãozinho lá dentro e, a princípio, tá tudo bem. Para essa paciente, a gente só passa orientações, né? A gente orienta normalmente não fazer esforço muito grande, evitar ter relação sexual nos próximos 7 dias. Não tem nada assim que vai. É importante orientar a paciente que aquele sangramento não foi causado por nada que ela fez. E a tendência é melhorar sozinho. Ela pode ir para casa. E se por acaso o sangramento piorar ou tiver uma dor muito forte, ela tem que retornar ao hospital, porque às vezes começa com uma ameaça e pode ser que vire um aborto. Mas é importante tentar tranquilizar essas pacientes, que dizendo que a ameaça, às vezes, na grande maioria das vezes, fica só como uma ameaça e depois a gestação continua evoluindo normalmente. Uma segunda possibilidade de sangramento com o colo do útero fechado é o aborto completo. E como que a gente sabe se é uma ameaça ou se, na verdade, ela já abortou e nem tem mais nada lá dentro do útero? Pelo ultrassom. Porque como que vem um ultrassom de um aborto completo? Vem um útero vazio, um útero que você não vê saquinho gestacional nenhum. Agora, uma observação que é importante dizer, para você falar que é um aborto completo, a paciente provavelmente antes tinha que ter um outro ultrassom mostrando que tinha gravidez.
Por quê? Porque às vezes ela pode estar tão no comecinho da gravidez, ter um sangramento de nidação, por exemplo, um sangramento tão do comecinho, que na verdade não é nem que ela teve um aborto, tá tão no começo que ainda não apareceu nenhuma imagem no ultrassom. Então, normalmente, para a gente falar que é aborto, ela tinha já um diagnóstico de gravidez antes, tá bom? E para as pacientes que já tiveram um aborto, mas que já abortou completamente, não tem nenhuma conduta para fazer nesse momento em pronto-socorro. A gente fornece um atestado, né, e orienta a marcar consulta de rotina com o ginecologista dela, para acompanhar essa situação. Quando elas trazem, às vezes, o aborto, aí a gente tenta encaminhar para anátomo-patológico, sempre que possível, mandar para biópsia, né? Mas quando não tem disponível, aí não tem jeito. Por fim, uma outra possibilidade de sangramento na primeira metade da gestação com colo fechado é aborto retido. O que é isso? É quando você tem uma imagem dentro do útero no ultrassom e ela não conseguiu eliminar sozinha. É uma imagem que não é mais uma gestação viável, né? Então, por exemplo, você vê um embriãozinho lá dentro e ele não tem mais batimento. Claro que isso depende do tamanho dele, porque se o embriãozinho é muito pequenininho ainda, você não consegue falar, pode ser que ainda não apareceu o batimento, mas o embriãozinho maior que 7 milímetros, sem batimento, ou se vem uma linha, esse ali é uma linha endometrial, né, a grossura do útero maior que 15 milímetros, e isso é um aborto retido. Então, essas pacientes, elas podem ser orientadas a esperar até um determinado tempo, ver se elimina sozinha, ou internação para expulsão com misoprostol, ou até curetagem quando necessário. Mas assim, o que é importante dizer? Não é uma urgência. Se o sangramento é pequeno, se os sinais vitais estão bons, não é uma urgência, tá? Agora, as situações que o colo está aberto, né? O colo do útero está com alguma dilatação, você tem um quadro de aborto incompleto ou em curso. Essas pacientes precisam ser internadas. Elas precisam ficar em jejum, né? E passar por uma avaliação do ginecologista. Por quê? Porque pode ser que elas terminem de eliminar espontaneamente, ou não. Pode ser que elas precisem de algum procedimento, né? Para ajudar a terminar de eliminar esse aborto. Por fim, o último tipo de aborto que a gente tem também é o aborto infectado. Para essas pacientes é muito importante também a introdução do antibiótico, que normalmente o antibiótico que a gente usa, né, é a clindamicina, a gente usa para essas pacientes, e elas ficam e provavelmente depois também precisam passar por algum processo de esvaziamento uterino. Mas tem outras duas causas de sangramento na gravidez, na primeira metade da gestação, que a gente não pode esquecer. Uma é a gestação ectópica, que é a gestação fora do útero. E como que a gente faz esse diagnóstico? É uma paciente que está com sangramento, ela tem um teste de gravidez positivo, né, um beta-HCG positivo, e normalmente um beta-HCG maior que 1.500 ou 2.000 e um útero vazio. Então, assim, se a paciente ela tem um beta positivo, num valor, depende do laboratório, mas maior que 1.500 ou 2.000, e não tem imagem dentro do útero, tem que ficar um sinal de alerta que tem coisa errada aí, porque com esse valor de beta-HCG já era para ter aparecido alguma imagenzinha, algum saquinho gestacional no útero. Se não apareceu, pode ser porque tenha uma gravidez fora do útero, e o lugar mais comum é na trompa, tá bom? E aí, eu não vou dar muita ênfase nisso, porque acho que senão fica muito longo, mas quando a gente tem essa gestação fora do útero, precisa tentar determinar onde ver o valor de beta para ver qual é a conduta. Tem casos que dá para fazer medicamento e tem casos que tem que ir para cirurgia, depende do caso. Mas gestação ectópica sempre precisa ser avaliada pelo ginecologista. E uma última doença possível de dar sangramento de primeira metade de gravidez é a doença trofoblástica. Não sei se vocês já ouviram falar. É quando como que eu posso explicar? É uma proliferação como uma neoplasia, em que não está tendo um desenvolvimento normal,
E tem dois tipos, tem vários tipos, na verdade, mas tem algumas que acaba formando feto e tem algumas que não acaba formando feto. Mas independente a conduta, você precisa esvaziar esse útero, porque é uma neoplasia e essas pacientes precisam ser acompanhadas, tá? O diagnóstico geralmente é feito por ultrassom. Você tem como se fossem uns cachinhos de uva dentro do útero na visualização de doença trofoblástica. Então, assim, o que vocês precisam ter de lembrança de sangramento na primeira metade da gravidez? Em primeiro lugar, sempre sinais vitais da paciente, fazer um exame físico da paciente, ver se ela está com dor, ver como é que está esse colo, se o colo do útero está aberto, se o colo do útero está fechado, e sempre que disponível um ultrassom, porque ele ajuda a definir a conduta, porque um colo fechado pode ser que seja uma ameaça de aborto, pode ser que seja um aborto completo, pode ser que seja um aborto retido. Quem vai ajudar a diferenciar é o ultrassom, tá? E para casos que você não encontra gravidez dentro do útero, lembrar dessa questão da gestação ectópica, que a gente precisa fazer, né, ter o beta-HCG positivo nesse valor que eu falei, acima de 1.500, 2.000, não achou dentro do útero uma gravidez, é importante uma avaliação do ginecologista. Outra coisa que a gente precisa olhar no cartão de pré-natal, tipagem sanguínea. Por quê? Porque se a paciente tem um RH negativo, a gente precisa lembrar de fazer imunoglobulina anti-D. Lembra da doença da eritroblastose fetal? Que depende do tipo sanguíneo? A gente, nesses casos, não vai saber qual era o tipo sanguíneo do bebê. Mas, se a mãe for um tipo sanguíneo O, A, AB, negativo, a gente tem que lembrar de fazer essa injeção para ajudar a prevenir que numa próxima gravidez ela não tenha esse problema, tá bom? Não o problema de aborto, né? Não tenha o problema da incompatibilidade de tipagem sanguínea dela e do bebê. Então, sangramento na gravidez, é importante avaliar a tipagem sanguínea, porque se for negativo, o ideal é que seja feita a imunoglobulina anti-D, tá? E os outros exames, como hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, transfusão de sangue, tudo vai depender do estado da paciente, nem sempre são todos os necessários, vai depender no caso a caso. E uma outra coisa, nem todas as pacientes já têm pré-natal, nem todas as pacientes têm todos os exames. Então, sempre que a gente acaba internando uma gestante, né, para parto, ou no caso de aborto, com consentimento da paciente, a gente pergunta se a gente pode colher teste de sífilis e de HIV, porque é sempre uma janela de oportunidade para fechar um diagnóstico, caso exista, tá bom? Agora, indo para gestações maiores que 20 semanas. Quais são as possíveis causas de sangramento, né? Eu vou explicar depois as causas com detalhes. As duas principais, descolamento prematuro de placenta, que é a mais importante de todas, que vai ter um slide específico dela, a placenta prévia, que também é uma causa importante, o trabalho de parto, porque trabalho de parto leva um sangramento pequenininho quando o colo vai dilatando. Não é para ser um sangramento grande tem que acender um sinal de alarme, mas um sangramento pequenininho pode acontecer, tá bom? Rotura uterina pode dar sangramento. O que é rotura uterina? O paciente estava com muita contração, muita contração, ela estava com uma dor intensa, muito intensa, de repente o útero rompeu. E aí essa dor passa, mas sangra bastante. É uma situação super grave que precisa ir para cesárea de urgência, porque, né, a paciente pode sangrar demais e chocar, e também o bebê está correndo altíssimo risco. Isso é uma situação rara, né? Ruptura uterina, graças a Deus, é super raro. É mais comum em pacientes que tenham múltiplas cesáreas, tipo, muitas cesáreas mesmo, tá? Não é uma coisa frequente, mas é uma causa de sangramento. E a gente também tem a rotura de seio marginal e rotura de vasa prévia. A rotura de vasa prévia é quando tem vasinho do cordão do bebê na frente da apresentação, e isso às vezes pode levar a um sangramento, mas geralmente é mais próximo ao parto e é grave também. Mas também não é uma situação frequente,
tá? E qual que é a nossa conduta diante de um sangramento de segunda metade de gravidez? Primeiro de tudo, sempre, sinais vitais. A gente tem que avaliar a estabilidade hemodinâmica da mãe. Ao escutar, avaliou a mãe ao escutar o batimento do bebê, para ver se esse bebê está bem. A frequência cardíaca do bebê costuma ficar entre 120 e 160, né? De 110 a 160 batimentos por minuto. Então, acima de 20 semanas, é para sempre ser audível o batimento do bebê com o sonarzinho, né? Com aquele ultrassomzinho que a gente coloca na barriga. E nessas pacientes que já têm um útero grandão, mantê-las deitadas de lado esquerdo até a avaliação do ginecologista. Eu vou dar vou explicar melhor para frente o porquê. Normalmente a gente examina, o exame ginecológico, a gente faz o especular, né? Coloca o espéculo, olha a quantidade de sangramento. E se você tem uma suspeita de placenta prévia, não pode fazer exame de toque. O que é placenta prévia? É quando a gente tem a placenta, você tem o colo do útero e a placenta já está em cima do colo do útero, tá? Então, se você toca, encostar nessa placenta, ela pode sangrar mais. Então, nesses casos, não pode tocar. E como que você sabe se a paciente tem uma placenta prévia ou não? Esse diagnóstico é feito por ultrassom e normalmente está descrito no cartão do pré-natal. Tá bom? É um diagnóstico que faz acima de 28 semanas, geralmente. Então, você fez, né? Ouviu os sinais vitais, viu o batimento do bebê, deixou a paciente de lado, aí você pede exames gerais, hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, pede, tipo, suporte transfusional, caso o sangramento seja muito grande e precisa transfundir, é bom que você tenha feito uma reserva de sangue, né? Ultrassonografia depende do caso. Se for uma urgência, tá sangrando muito, o bebê tá sofrendo, provavelmente vai acabar indo para o parto, não vai ter tempo de fazer ultrassonografia. Mas é um sangramento leve, paciente tá bem, bebê tá bem, normalmente acaba fazendo uma ultrassonografia. E sempre, paciente de segunda metade de gravidez, com sangramento, deixa de jejum até a avaliação do ginecologista. Então, vamos definir um pouquinho mais as duas principais causas do sangramento, né? O descolamento prematuro de placenta. O que é isso? A placenta é para descolar depois que o bebê nasce, né? A gente chama de dectação. Quando depois que o bebê nasceu, a placenta vai descolando. De um descolamento prematuro de placenta, por algum motivo, essa placenta começa a descolar antes do bebê nascer. E como a placenta é quem alimenta o bebê, digamos assim, se ela descolar, não vai ter o que supre o bebê. Então, é uma situação grave e que precisa ser resolvida de maneira rápida, né? Como que ela se apresenta normalmente? É um sangramento de repente, geralmente de um marrom, né? Um vermelho escuro. Nem sempre ele é visível, esse sangramento, mas geralmente as pacientes têm dor e hipertonia uterina. O que é hipertonia uterina? É quando o útero fica muito duro. Você palpa a barriga da mulher, é como se ela tivesse uma contração que não passasse. Tá? Então, esse descolamento prematuro de placenta é uma situação que pode levar a um sofrimento fetal, então, por isso que é uma situação de urgência, que tem que ter uma conduta rápida. E o que tem de fator de risco? Quais são os pacientes que têm mais risco de ter descolamento prematuro de placenta? Pacientes que têm hipertensão, pacientes que sofreram algum trauma, por exemplo, atropelamento, acidente de carro, então o trauma pode fazer a placenta descolar. Usuárias de droga, principalmente de cocaína, leva a uma vasoconstrição, pode levar a descolamento prematuro. Tabagismo também é um fator de risco, e é o que eu tô falando. Você tá achando que é um descolamento prematuro de placenta, você não vai fazer ultrassom. O diagnóstico é clínico. Você olha, examina, e você acha que é. Entendeu? E qual é a conduta? Na suspeita do descolamento, a conduta é fazer o parto. Se der a sorte de o bebê já estar quase nascendo por parto normal. Mas geralmente, né, se não estiver nascendo, cesárea. O ideal é que você faça o parto pela via mais rápida, porque o bebê tem alto risco de morrer. E a mãe também de fazer uma coagulopatia. Se tiver uma dilatação grande e você sentir bolsa, você pode até romper a bolsa, né? Mas se o bebê for demorar para nascer, aí você tem que encaminhar para cesárea. Então, aquele foi o descolamento. Agora, falando um pouquinho da placenta prévia. Vocês estão vendo essa figura? A primeira figura, a gente tem uma placenta normal, inserida lá para cima no útero.
Quando está no comecinho da gravidez, a placenta no começo pode estar embaixo. Na medida que o útero vai crescendo, a placenta vai subindo, né? Ela faz uma migração. Então, se a placenta está baixa, mas é uma gestação de 20 semanas, tudo bem, pode ser que ainda vai subir. Agora, se depois de 28 semanas essa placenta continua baixa, né, ela pode obstruir o colo totalmente, que a gente chama de placenta prévia centro total, ou obstruir parcialmente o colo, que daí não chega a ser centro total, né? Ela é parcial ou marginal. São os casos que a gente chama de placenta prévia. E qual que é o quadro desse sangramento? É um sangramento mais vermelho, vivo, e a paciente não tem dor, diferente do descolamento de placenta, que a paciente geralmente tem bastante dor. Ele pode acontecer em vários episódios, porque não necessariamente com um episódio de sangramento de placenta prévia a gente faz o parto. Depende muito de qual é a quantidade desse sangramento e da idade do bebê. Se for um bebê muito prematuro e o sangramento pequeno, a gente pode acompanhar. Agora, se for já um bebê grande e um sangramento grande, aí é melhor fazer o parto, tá bom? Então, a conduta vai depender da quantidade de sangramento e da idade gestacional. E, normalmente, principalmente se essa placenta está cobrindo o colo completamente, aí a conduta tem que ser a cesárea, tá bom? E os principais fatores de risco para uma paciente ter uma placenta prévia é uma idade acima de 35 anos, o antecedente de já ter cirurgias uterinas prévias, por exemplo, cesárea, cirurgia de mioma, curetagem, tá? Tabagismo e múltiplos partos anteriores. Agora, falando um pouquinho da hemorragia depois do parto, que é uma coisa importante também, é uma causa grande de mortalidade materna, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, quais são as causas de hemorragia depois do parto? Tem um mnemônico que chama 4Ts. Tônus, trajeto, tecido e trombo. O que significa isso? Tônus. A principal causa de sangramento pós-parto é atonia uterina. Depois que o bebê nasce, a placenta sai, o útero é para ele ficar como uma pedra, que a gente chama de globo de Pinar, é para ele ficar bem durinho, para que não fique um sangramento grande. Se por algum motivo esse útero não está tendo essa contração importante, ele está com uma atonia, é uma causa importante de sangramento, que eu vou falar mais para frente como é que a gente trata. Né? E quais são as outras causas? Trajeto, que é uma laceração que em canal de parto, que às vezes na hora do parto não foi visto, né, por quem estava fazendo o parto, e ficou lá sangrando. Terceira causa, tecido. O que é isso? É resto placentário dentro do útero. Na hora que dectou, a placenta saiu, não saiu completamente. Então, esse resto de placenta dentro do útero pode levar a sangramento. E a última causa, trombo. Né? A paciente tem alguma coagulopatia que não está ajudando, está interferindo na coagulação de sangue e ela não está conseguindo controlar o sangramento, tá bom? É muito importante que as pacientes, depois do parto, sejam avaliadas, principalmente ali no final da primeira hora pós-parto, que é o horário que costuma ter mais atonia uterina. Por quê? Porque o ideal é que a hemorragia seja reconhecida precocemente. Porque quanto antes é conhecida, antes você trata e normalmente melhor é o tratamento, menor necessidade de uma transfusão, menor necessidade de um menor risco de uma complicação, tá? Então, o paciente está sangrando depois do parto, primeira coisa que você faz, examinar. Ver como que está a pressão, ver como é que está a frequência cardíaca, né? A gente faz um índice que chama Shock Index para tentar ver o risco dela precisar de uma transfusão. E é importante examinar. Coloca a mão na barriga, vê se o útero está contraído. O ideal depois do parto é que o útero esteja mais ou menos na altura do umbigo, né? Então, mais ou menos na altura, durinho na altura do umbigo. Você só de colocar a mão, você sente. Se ele estiver muito acima, se ele estiver amolecido, provavelmente a causa é falta de tônus, tá? Que eu vou explicar como a gente trata daqui a pouco. Agora, o útero está bem contraído, mas está sangrando bastante. Você vai ter que fazer um exame vaginal para dar uma olhada, ver se não tem alguma laceração que passou despercebido, tá bom? Que às vezes aí você precisa levar para a sala ginecológica e fechar essa laceração.
tá? Uma coisa em questão de resto placentário, né, de tecido, é legal quando termina o parto, você pegar e olhar a placenta, abrir a placenta e dar uma olhada se todos os cotilédones que a gente chama tá lá, se não tá faltando nada, porque você vendo ali que a placenta estava inteira, muito dificilmente ficou uma retenção placentária, tá? E coagulopatia é uma situação que costuma acontecer em pacientes que têm, como eu posso dizer, ou antecedente de algum problema, ou ela internou com um quadro de síndrome HELP, não é tão, ou ela sangrou muito, e aí acaba fazendo um distúrbio de coagulação, mas as primeiras causas que a gente pensa são essas. Em primeiro lugar, olha como que tá o tônus do útero, tá? Tá sangrando? É muito importante, o paciente tem acesso venoso, você tentar quantificar como é que foi esse sangramento, quantas compressas ela molhou, como que tá o lençol, porque às vezes a gente perde a noção de quanto sangrou, deixar a paciente monitorizada, começar a correr cristalóide, né, soro fisiológico ou Ringer lactato, e solicitar exames para ver como é que tá a hemoglobina, ver se vai ter necessidade de transfusão, coagulograma, certo? Então, dando mais ênfase à atonia, que é essa falta de tônus, que é o útero mole. O que a gente faz? Primeiro lugar, bebê nasceu, a gente faz uma profilaxia de atonia uterina. Como que a gente faz? A gente injeta, né? Pode ser via intramuscular. Se a paciente tiver com acesso venoso, às vezes acaba diluindo no soro, mas se a paciente tiver sem acesso, pode ser via intramuscular. Ocitocina 10 unidades, tá bom? Normalmente a ampola tem 5 unidades, são 2 ampolas de ocitocina. Isso ajuda a diminuir o risco de atonia uterina. Então, é para todo parto, para que todo parto faça ocitocina logo depois que o bebê nasceu, tá bom? Isso é muito importante. Uma outra coisa que às vezes ajuda, durante a dectação, você pode ir dando uma massageada no útero, isso também pode ajudar. Uma outra coisa importante, quando a placenta está nascendo, você não pode puxar a placenta com tudo. Você pode ou deixar ela vindo sozinha, ou você fazer uma tração leve de cordão. Se você puxar com tudo, esse útero vai inverter e vai sangrar. Então, ou você deixa a paciente ir expulsando a placenta sozinha, naturalmente, ou você faz uma tração leve, nunca uma tração forte no cordão, tá? Bom, mas enfim, supondo que você fez a profilaxia com ocitocina, tava tudo bem, mas de repente a paciente começou a sangrar. Começou a sangrar, você colocou a mãozinha no útero e viu que esse útero tá mole. O que você faz? Você começa a fazer, você pega a sua mão, que você já viu que o útero tá mole, começa a massagear por fora pela barriga. Essa massagem uterina vai ajudando esse útero a ficar contraído. Outra coisa que você faz na mesma hora, você prescreve mais ocitocina. Eu não vou ficar falando de dose, porque senão fica muito cansativo, mas você faz remédios que ajudam o útero a contrair, que é a ocitocina, o metergin e o misoprostol. Se mesmo, né, e fora isso, vai colhendo exame, repondo soro. Se você fez tudo isso, o útero continua mole, aí ela precisa ir para a cirurgia. A gente tem vários tipos de cirurgia. Tem a cirurgia conservadora, vocês estão vendo aí na foto, que essa pessoa está fazendo? Ela tentou dar uma comprimida, né? A gente chama de belinte. Ela apertou com fio o útero. Não vou conseguir explicar para vocês agora como é que faz, mas é uma sutura que a gente faz por fora do útero, tentando deixar o útero bem apertadinho, que é a belinte. E para quê? Para evitar que essa paciente perca o útero. Mas se com as medidas conservadoras não resolveu, aí você acaba precisando fazer a retirada do útero, que é a esterectomia. Então, mas assim, é muito difícil você chegar a precisar fazer a esterectomia. Normalmente resolve só com a massagem uterina e com os medicamentos. Mas é muito importante que a gente diagnostique tudo precocemente. Então, o paciente teve o parto, tem que ficar de olho nessa gestante, não, nessa puérpera, depois do parto, para ver como ela que tá, como é que tá a contração uterina, como é que tá a loquiação, né, esse sangramento pós-parto, tudo isso é muito importante, se ela tá se sentindo bem, tá bom? E, agora eu sei que vocês já estão cansados, né, a gente já falou demais, mas só uma coisinha que eu acho bem importante de falar. A gente conversou muito de gestante,
Mas existe muito caso de chegar no pronto-socorro paciente não gestante com queixa de sangramento. Vocês não precisam sair sabendo tudo hoje, mas vocês precisam saber pelo menos o que você pergunta nessa avaliação quando chega uma paciente com sangramento, né? Então, pensando em sangramento não gestante, você tem que ver sempre, você tem que ver como que a paciente está. Quantos anos ela tem? Quantos dias está sangrando? Quantos absorventes ela usa por dia enquanto está sangrando? Qual foi a data da última menstruação? Se ela usa algum método anticoncepcional? Se ela tem algum problema de saúde? Quais são os remédios que ela usa? Será que ela usa algum anticoagulante que está fazendo esse sangramento aumentar? Além do sangramento, está sentindo mais alguma coisa? Teve perda de peso? Porque, às vezes, perda de peso associado faz a gente acabar pensando, por exemplo, num câncer de colo de útero, né? Como causa de sangramento. Quando foi o último Papa Nicolau? Outros lugares também estão tendo sangramento? Tem história familiar de sangramento aumentado? Porque essa última pergunta, né? Se a pessoa está tendo sangramento que não é só vaginal, às vezes ela tem alguma coagulopatia, algum distúrbio de coagulação de sangue. Então, tem uma paciente com sangramento, é importante que vocês façam essas perguntas. A idade é muito importante, por quê? Porque dependendo da idade, muda as principais causas. Na mulher em idade reprodutiva, né, no MENACME, a principal causa é gestação. Então, pessoal, paciente no MENACME com queixa de sangramento no pronto-socorro, ela não pode sair do pronto-socorro sem o pedido de teste de gravidez, sem o pedido de beta-HCG. Tá bom? Porque muitas vezes ela nem sabe que ela tá grávida, mas pode ser que esse sangramento seja um quadro de aborto, pode ser que seja uma gestação ectópica. Então, paciente com idade reprodutiva e vai no pronto-socorro por queixa de sangramento, ela pode até falar, eu uso camisinha, eu tomo pílula, mas é importante fazer o beta, tá bom? Porque às vezes as pessoas tomam errado, porque às vezes as pessoas podem estar grávidas e não saberem, tá bom? Então, isso eu acho muito importante eu falar para vocês. Que mais? Aqui é muita coisa. Aqui é dose de medicação. Por fim, aqui o que eu queria falar para vocês, que vocês não podem esquecer, que eu enfatizei bastante, né? Sempre pedir o teste de gravidez para paciente com queixa de sangramento no pronto-socorro. Gestantes acima de 20 semanas, manter deitada de lado enquanto aguarda a avaliação do ginecologista. E se tiver suspeita daquela placenta que fica logo atrás do útero, né? Não, que é a placenta prévia, do colo do útero, desculpa. Não fazer toque vaginal. Isso aqui não. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. É muita coisa, eu tentei dar uma diminuída, porque senão vocês devem estar muito cansados já, mas o que vocês tiverem de pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigada pela aula. É muita coisa, eu falei, nossa, eu vou ter que dar uma diminuída agora, senão vai acabar, coitados, eles vão morrer. Se vocês quiserem, depois a gente fala com mais detalhe. É que eu realmente achei que se eu fosse ficar falando muito de dose, muita coisa, ia diminuir o tanto que vocês iam absorver. Não, mas foi ótimo, foi muito esclarecedor, e assim, a gente vai ter outras oportunidades também, tem assunto de sobra. Pode falar, Dani. Juliana, anotei 3 dúvidas. Foi excelente sua aula, gostei muito. Posso perguntar? Tá bom, obrigada. Alguma gravidez ectópica pode ser viável? Assim, tem caso descrito na literatura de gestação abdominal, não na trompa, que o mais comum é na trompa, mas abdominal que já foi para frente. Mas, gente, isso é muito raro, muito perigoso. Então, assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico de gestação ectópica, a conduta é resolver, tá? Normalmente é na trompa. E aí, o que a gente faz, né? A paciente tem um beta-HCG positivo, nesse nível que eu falei, acima de 1.500, 2.000, aí faz um ultrassom, não tem bebê dentro do útero e fala, opa, aonde está essa gravidez, né?
Às vezes, o próprio ultrassom já vê que está na trompa. Às vezes, não vê de cara. Quando não encontra de cara, o que a gente faz é repetir o beta depois de 48 horas. Porque numa gestação normal, normalmente o beta dobra depois de 48 horas. E numa ectópica, normalmente ele não dobra. Aí você repetiu, né, 48 horas. E viu que ele está aumentando menos, mas está aumentando, você precisa achar onde é. Normalmente, no ultrassom, ele acaba vendo na trompa. Ele nem sempre acaba vendo embrião, mas acaba vendo algum cisto na trompa. Se o beta-HCG é menor que 5.000 e o diâmetro da massa compatível com a gestação ectópica é menor que 3, 4 centímetros, a gente costuma fazer um remédio que chama metotrexate, para tentar levar ao óbito dessa gestação fora do útero, tá? Mas, se é um beta-HCG já muito alto, ou seja, uma gestação que já não é tão de comecinho, né, acima de um beta-HCG maior que 5.000, ou uma massa maior que esse valor, 3, 4 centímetros, normalmente a conduta é cirúrgica. Normalmente a gente acaba fazendo retirada da tuba. Tem alguns casos que a gente não tira a tuba e só tira a gestação em si, mas nem sempre é tão simples assim, tá? E se por acaso essa gestação levar a uma rotura da tuba, né, que é uma gestação ectópica rota, que a gente chama, aí a conduta é sempre cirúrgica, porque ela vai ficar sangrando, tá? Para dentro da barriga, não só para fora, para dentro da barriga. Aí é uma urgência. Gestação ectópica rota é uma urgência. Entendi, obrigada. Imagina, o lugar mais comum é na tuba mesmo, tá? E aí a conduta depende do tamanho e do valor do beta-HCG. Obrigada. Imagina. A outra era se a administração de imunoglobulina ela só é feita em paciente que já teve uma gestação prévia ou já sofreu transfusão sanguínea, ou toda mulher com RH negativo precisa de fazer essa imunoglobulina, mesmo que seja a primeira gestação? A gente faz a imunoglobulina em toda paciente que está tendo sangramento e que seja RH negativo, tá? Na verdade, essa não é a única indicação, é a única que cabe na aula, porque, por exemplo, toda paciente que tem RH negativo, quando chega com 28 semanas, também faz. E toda paciente no pós-parto que tem RH negativo, e aí fez a tipagem do bebê e viu que o bebê é positivo, também faz. Então, por que a gente faz a imunoglobulina? Não é pensando nessa gravidez, é pensando que em algum sangramento, quando a mulher tem RH negativo, ou do bebê a gente ainda não sabe, né? Ele tá lá dentro, a gente não sabe. Mas pensando que vai que ele seja positivo, o contato do sangue da mãe com o contato do sangue do bebê pode fazer com que essa mãe RH negativo desenvolva anticorpos, entendeu? Contra o antígeno do bebê. Para essa gravidez, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Mas para uma próxima gravidez, se ela tiver um bebê que seja RH positivo, esses anticorpos que ela criou podem ficar atacando o sangue do bebê, digamos, simplificando. E isso levar a uma anemia fetal, entendeu? Entendi. E vai ser uma gestação, a cada gravidez isso vai ficando pior, entendeu? Então a gente faz, na primeira, se a paciente não teve transfusão, nunca foi exposta. Uma coisa importante, já que você perguntou. Se essa paciente que é RH negativo, ela tem cumbis indireto positivo, ela já teve, né, de RH, ela já teve alguma exposição prévia, aí não adianta. Mas são raros esses casos. A maioria é RH negativo, com cumbis indireto negativo, ou seja, ela nunca teve exposição à tipagem positivo, ela tem indicação de fazer, não por causa dessa gravidez, mas pensando na próxima, para que ela não faça anticorpos que vai atacar o próximo bebê, entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Agora, última pergunta, juro. Uma vez eu vi uma ginecologista falando que episiotomia era indicado em casos que o bebê precisava de nascer quase que instantaneamente. Isso é verdade? Assim, a gente evita ao máximo, que nem a própria Isabelle falou, né? A gente já sabe que a grande maioria dos partos vai evoluir bem sem episiotomia. Até porque antes, muito, muito antigamente, há sei lá quantos centenas de anos atrás, nem existia, certo? E as pessoas nasciam. Mas, assim, quando que a gente faz, então? Quando a gente acha que o espaço está pequeno para a passagem e que a laceração vai ser pior do que uma episiotomia.
Isso é muito difícil, porque normalmente, como que nem a Isabelle falou mesmo, a maioria das lacerações são grau 1 e grau 2. O que é isso? Laceração grau 1 é quando só corta a mucosa, tá? Laceração grau 2 é quando, além da mucosa, corre um pouquinho do corte para o músculo, para o músculo do períneo. E isso acontece mesmo com a passagem do bebê. A vagina, ela é elástica, mas nem tanto. Então, às vezes, acaba fazendo corte. A laceração é normal. Só que, às vezes, você tá vendo que tá forçando o períneo. Ainda não nasceu e já tá começando a lacerar. E, às vezes, ela tem um espaço muito curto entre a vagina e o ânus. Às vezes, você fazer episiotomia, você diminui o risco dessa laceração correr para o ânus. São poucos os casos. E isso que você falou, o que é, né? O bebê precisa nascer logo. Tipo assim, a paciente está em trabalho de parto, o bebê já está lá embaixo, né? Tipo, com o cucuruco praticamente nascendo, digamos assim, e o batimento está fraco do bebê. Você está lá ouvindo o batimento. Quando ele está quase nascendo, às vezes é comum abaixar um pouco o batimento, mas ele está persistentemente baixo, ou seja, você está com medo que esse bebê esteja sofrendo, a paciente não está conseguindo mais fazer força direito e o espaço está apertado. Então, às vezes, para prevenir uma sequela no bebê, porque ele está muito tempo com aquele batimento diminuído, às vezes você ampliar o espaço de passagem com episiotomia pode ser benéfico, tá? Mas isso, assim, são exceções, são poucas às vezes. E sempre falando com a paciente antes e sempre fazendo anestesia. Graças a Deus eu nunca vi uma episiotomia, né? Já sei que existe caso que já aconteceu, mas a episiotomia é uma coisa que dói. Então, é com anestesia, tá? Mas são poucos os casos que a gente faz. Antigamente fazia muito mais, que a gente chamava de episiotomia de rotina. Quase todo parto as pessoas faziam. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim. São poucos os casos em que são feitos. Tá bom? Entendi, muito obrigada. Imagina. Eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou que a maioria das lacerações são grau 1 ou grau 2, né? Isso. Então, teria como fazer essa episiotomia, assim, de forma mais superficial ou seria mais profunda mesmo? Forma cortar uma dúvida pertinente. Você tem episiotomia grande e pequena, digamos assim. Normalmente a gente tenta fazer o menor possível. Mas assim, se eu acho que vai ser só uma laceração grau 1 ou grau 2 e tá indo tudo bem, eu não faço episiotomia. Eu prefiro suturar a laceração. Porque eu prefiro que seja natural, entendeu? O que é pior é, tipo, entre uma episiotomia e uma laceração grau 4, ou seja, correu pro ânus, aí eu acho que é ruim, né? Demais. Mas grau 1 ou grau 2, a laceração é melhor. Obrigada. Então a gente não faz, imagina. Uma coisa que... Ai, o que eu ia falar? Eu fui falando, acho que muito rápido, do aborto infectado, né? O antibiótico que eu falei, clindamicina, é clindamicina e gentamicina, são os dois juntos, tá? E eu vi que alguém pediu do material, né? Eu posso disponibilizar assim para vocês. E se vocês tiverem mais dúvida, coisa que vocês queiram perguntar, não sei se vocês acharam que foi muita coisa de uma vez, ou foi ok? Eu achei excelente, gostei muito. Eu adorei também. Vocês são de que ano? Só para eu saber. Então, É bem misturado, né? Primeiro até, acho que eu sou a última do 11º, no caso. Ah, entendi. Porque aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, porque é uma coisa você dar uma aula, né, para o pessoal de comecinho, outra coisa para o pessoal de final, vai mudando. Então, vocês têm que ir me falando também, para eu saber se tá bom, se aumenta, se diminui, tá bom? A maioria que completou até o 5º período só. Parte teórica, né? Novinhos. Entendi. Então tá bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Ju, muito obrigada, de verdade. Foi muito esclarecedora, assim, e foi bem didática a aula. Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês, viu? Boa noite.